Olá, boa noite. Este é o Rádio Repórter e o nosso tema de hoje é emoção. Nós conversamos com torcedores, jornalistas e especialistas para explicar como uma partida de futebol no rádio emociona as pessoas. E para começar, nós fomos lá atrás de como era antigamente. Confira na reportagem. Sete põe 2-2-1-5-6-6-9. Olha o Coringão. Tupã escapa. Mete bola para a ponta direita para Fabinho. Recolheu o Fabinho. Tentou o corte pelo miolo. Deu certo. Arrumou na boca da botija para Tupã na área. Um pra lá, dois pra cá. Ciruliro lá, Ciruliro ali. Cavou para o gol. O rádio tem sua peculiaridade, é diferente de qualquer outro meio de comunicação. E desde que foi criado, tem como objetivo ilustrar para as pessoas o que está acontecendo nesse exato momento em algum lugar do mundo. No futebol, essa missão foi ainda mais frequente e necessária. Tão necessária que o rádio durante muito tempo se tornou companhia de torcedores. Fazer um golzinho agora na lâmpada de cara, já vai. Seu José acompanha a Portuguesa Santista desde 1970. Ele está presente em todos os jogos da Briosa, sempre ali, com seu radinho de pilha nas mãos. Eu venho com o radinho que é para poder gravar o nome dos jogadores, né? Que nessa divisão aí, como é muito jovens, então não gravo o nome. Então, eu com o radinho eu gravo o nome até de outros times que tem jogadores que já foram profissional, você ouve que o nome do pessoal. Tu fica vendo sem um radinho, tu não tem emoção. Aí tu vê ali a radiação do cara, a jogada e o grito do gol, é muito mais emocionante. É a primeira coisa que eu guardo quando tem quando tem jogo da Portuguesa, eu já separo o radinho e a camisa. Isso aí é fundamental, a camisa e o radinho. Todo jogo tem que ter radinho. Assim como os que escutam, o rádio emociona aqueles que fazem transmissões de futebol. Paulo Alberto é radialista há mais de 20 anos e conta como é passar essa emoção pelo rádio. Com o crescimento que houve da televisão, principalmente as emissões de televisão a nível municipal e a nível regional, talvez diminuíram o número de ouvintes que tinha pelo rádio a nível de esporte, a nível de futebol, a nível de jogos. Mas a emoção ela vai continuar sempre em dobro, por uma razão. Porque a verdade é que nós que somos amantes do rádio, existe um trabalho artístico, né, que é completamente diferente da televisão. Então, seja o narrador, seja o repórter, quando você não está vendo e o profissional está retratando uma situação, ele sempre vai procurar retratar uma situação em dobro, em termos de emoção. A televisão é completamente diferente, porque justamente o telespectador ele está acompanhando o raciocínio do profissional. Então é diferente. Eu acho que nunca vai acabar a emoção do rádio. Seu João é uma figura curiosa quando o assunto é rádio. Ele é um colecionador e já chegou ao expressivo número de 300 aparelhos guardados em casa. Isso aí foi desde criança, né, que a gente ouvia músicas sertanejas pelo rádio e a gente sempre pensava em possuir um rádio. Só que as condições financeiras na época era muito difícil, porque um rádio desses valia muito dinheiro na época, então não era todo mundo que tinha rádios. Sobre futebol no rádio, seu João acredita que a emoção de uma transmissão é diferente do que em outros meios de comunicação. Eu não sou muito fã de futebol, eu gosto de futebol sim, mas não sou fanático por futebol. Eu assisto por assistir, até eu gosto do futebol. Mas eu vejo às vezes que nos campos de futebol, por exemplo, o cara está vendo ali ao vivo o campo com aquela imensa vastidão ali e está com o radinho escutando o que o locutor está falando. Então tudo isso é emoção. Walter Dias é jornalista e um dos mais antigos repórteres esportivos do Brasil. Ele esteve presente no 1000º gol de Pelé e um dos títulos mais importantes da história do Santos Futebol Clube. Ele explica como os jornalistas se viravam para contar o que se passava nos jogos antigamente e emocionar cada ouvinte que acompanhava uma partida. Então, antigamente eu tinha uma malinha que eu transmitia e uma malinha era o retorno, era a transmissão e retorno. Eu pegava aquelas duas malinhas, punha dentro de uma sacola e andei pelo Brasil afora. O comentarista era local.
Às vezes ia um comentarista de Santos, eu trabalhava na Rádio Atlântica, e a Rádio Atlântica naquela época de 71 até 86 pertenceu ao grupo A Tribuna. Então eu tinha essas condições de viajar. Às vezes eu ia narrar um jogo fraquíssimo, mas o locutor, o narrador de rádio tem que dar entusiasmo, tem que dar vibração, senão o público desliga o rádio. Então eu tinha que fazer tudo isso. A narração do 10º gol do Pelé, na época nós acompanhamos cada jogo do Santos, porque será que sai nesse jogo? Será que sai naquele e tal? Então nós acompanhávamos muito os jogos do Santos. E o Pelé, que tantos gols maravilhosos fez em sua carreira, o 10º gol não saiu como ele queria. Saiu de uma bola parada, de uma cobrança de pênalti. Eu também não queria narrar dessa maneira, mas como a gente acompanhava muito, o Pelé até brincou uma vez, falou assim, vocês iam em todos os lugares, eu acabei com isso e fez o 10º gol de pênalti. Expectativa em Maracanã. Prepara-se, Pelé pode fazer o 10º no maior do mundo, o maior jogador de futebol. Manuel Amaro de Lima manda que os repórteres que tentam invadir o gramado retirarem-se. Vai cobrar Pelé a penalidade máxima. Apita o árbitro, correu Pelé, chutou. Gol! Número 10, 1000º gol do maior jogador de futebol do mundo. 34 minutos da etapa final. O gol milésimo de Pelé para machucar o coração da torcida vascaína, para alegrar o coração de todos os brasileiros. Não tem conversa, bola no meio de campo. Pelé faz o 10º gol em Maracanã. Você sabe como funciona uma partida de futebol no rádio? O que o repórter faz antes, durante e depois de uma partida? Confira. Sou Felipe Camargo, sou repórter da Rádio ESPN e hoje vamos acompanhar aí todo o processo para a transmissão de uma partida de futebol. O Santos pega o Londrina pela Copa do Brasil. Daqui são as nossas anotações de jogo, quase todo repórter usa, né? É uma espécie de muleta com detalhes de cada jogador, número de gols, enfim, e outras informações que ajudam a gente durante os 90 minutos do jogo, principalmente no pré-jogo também. Então, essas anotações são fundamentais para a gente poder trabalhar durante as partidas, e é sempre um material novo a cada partida, né? Porque a gente tem que estudar um pouquinho. No caso meu do Santos, eu sei bastante, mas é sempre bom colocar no papel, porque a gente pode ser traído pela memória, e os adversários a gente precisa sempre anotar também para trazer com o mesmo nível de informação que você traz do Santos, que traz dos adversários dele também. Santos, que já está definido pelo técnico Oswaldo de Oliveira. Sabela, vem com o que tem de melhor. As novidades em relação ao time que perdeu para o Corinthians no final de semana pelo Campeonato Brasileiro são o Jubal na zaga, já que Bruno Vini, com uma leve torção no tornozelo direito, está fora desse jogo. Então o Jubal entra na zaga ao lado de David Braz, e Eugênio Mena retorna à lateral esquerda, será titular novamente, ele que cumpriu suspensão no clássico diante do Corinthians. Então o Peixe com Robinho e companhia. Agora a gente vai para o campo aqui para acompanhar o jogo do Santos com o Londrina. Vamos ver quem vai ser o classificado dessa noite. Bom, acabou o jogo, agora nós vamos acompanhar a coletiva do técnico Oswaldo de Oliveira.
Bom, acabou a coletiva, final do trabalho aqui na Vila Belmiro, né? O Santos se classificou 2-0 diante do Londrina. Aí, como final do trabalho, fazer as participações no bate-bola, que é o nosso programa pós-jogo, gravar boletim para o dia seguinte e agora ir para casa, descansar, porque amanhã tem mais ainda para seguir acompanhando o Santos. E hoje em dia, como funciona? Como os ouvintes se adaptaram às mudanças do rádio? Acompanhe. A transmissão de futebol no rádio, assim como todos os meios de comunicação, teve de passar por uma série de atualizações. Melhores meios de transmissão, melhores equipamentos. Tudo para atrair um maior número de pessoas para tentar competir com a televisão. A transmissão de futebol, que antes apenas chegava aos rádios de torcedores, seja no estádio ou em casa, agora, a voz do radialista chega a qualquer smartphone com tecnologia para receber os melhores lances do jogo. Fernando Boturão é um exemplo que o rádio continua emocionando as pessoas e cativando novos ouvintes. Com apenas 20 anos, ele conta como se apaixonou pelas jornadas esportivas no rádio. Eu gosto exatamente por isso, esse dinamismo do rádio, ele traz uma emoção diferente. Não está ligado na TV, está ligado no rádio, é uma emoção, um momento, um negócio diferente. Você tem essa velocidade, essa emoção diferente que traz o rádio. O rádio é uma coisa completamente fantástica. As jornadas esportivas no rádio são sempre carregadas de entusiasmo e animação. Isso não depende se a bola está no meio de campo ou se o futebol jogado pelas equipes é ruim. As mensagens passadas durante a partida fazem com que o ouvinte crie uma imagem na sua cabeça. No rádio tem a fantasia. A pessoa, quando está ouvindo o jogo, ela não só pega tudo aquilo que o narrador está vendo ou passando e acrescenta os seus conteúdos. Em psicanálise, nós falamos que é a ausência do objeto. Quando você tem um objeto, quando eu falo para você, por exemplo, essa cadeira, você vê a cadeira, você não vai imaginar outra cadeira. Quando não tem cadeira nenhuma, eu falo, olha, porque tem uma cadeira, cada um vai pensar na cadeira que tem a ver com a sua vida. Milton Siqueira é um apaixonado por transmissões de futebol no rádio e se adaptou à mudança dos rádios antigos para os smartphones. Eu gosto de acompanhar lance a lance, né? E tem muitos bons locutores no rádio. E desde pequeno escuto futebol pelo rádio, né? Sempre que possível eu acompanho pela televisão, mas sempre que possível pelo rádio também. Gosto mais da desenvoltura do rádio do que da televisão. O locutor ele transmite mais emoção, né? Na televisão porque é muito pautado por propaganda e tal, eles deixam muito espaço, né? E no rádio é um negócio mais vibrante, é um negócio mais rápido. Então, mesmo no campo, eu gosto de assistir pelo rádio, ou escutar pelo rádio. O Silvério da Bandeirantes, sem dúvida. Ele domina, rompe a linha fora do campo, Arce passa pela direita, por dentro vem Itamar, vem Christian também. Ele tocou para ele, Christian de primeira para Alex, dominou, fintou, que golaço! E bateu, fintou, goleiro, e que golaço! E que golaço! E que golaço! Alex chapelou a 3, adversário chapelou, Rogério Ceni tocou pro fundo do gol. Gol do Palmeiras! O gol do Alex foi realmente maravilhoso, mas com a narração do José Silvério, pai do gol, fica muito melhor. Isso prova o quanto o rádio emociona e ainda vai emocionar muitas gerações daqui pra frente. O Rádio Repórter fica por aqui. Até a próxima. Tchau!